Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos ao último podcast de 2023. Para quem tá chegando pela primeira vez, o Sessão A6 é um espaço voltado para discutir o mundo audiovisual, filmes, séries, temas importantes no mundo do entretenimento e por aí vai. Dessa vez vamos ter bastante coisa para discutir, porque hoje o papo é sobre a nova temporada de What If, última produção da Marvel do ano, e o novo filme da Fuga das Galinhas, que tá na Netflix. Depois de anos e mais anos, finalmente conseguimos uma continuação. Lembrando que teremos sim spoilers tanto desse filme quanto de What If, beleza? Estão avisados. Então já vai se ajeitando aí que temos um monte de coisa para conversar. Tô bem animado. Começando a primeira parte com What If. Espero que gostem. A sinopse é a seguinte: a segunda temporada continua a jornada onde o Vigia guia os telespectadores através do vasto multiverso, introduzindo novos e já conhecidos personagens do universo Marvel. Assim como na primeira temporada, aqui temos mais 9 episódios na faixa dos 30 minutos, baseado nos quadrinhos também da Marvel. E a showrunner, co-roteirista e produtora também, segue sendo uma mulher chamada A.C. Bradley ou A.C. Bradley. E todos os episódios já estão disponíveis na Disney Plus sem custo adicional. Pra quem não sabe, já batemos um papo sobre a primeira temporada de What If, vou deixar o link na descrição. E assim, mesmo não sendo uma série popular, que consegue atrair um grande público, como os filmes costumavam fazer, o conceito da série sempre me chamou a atenção. What if, e se toda a história da Marvel que conhecemos fosse de outra maneira? E se pontos cruciais da história que conhecemos na verdade tivessem tomado outra direção? Como a gente tá na saga do multiverso, existem realidades onde cada uma dessas direções realmente aconteceu, né? E é isso que mais me atrai, a capacidade dessa série de explorar infinitas novas histórias sem necessariamente ter algum compromisso com os filmes e séries que se passam na nossa realidade. Ou seja, sem precisar estar conectado a nada, mas sempre fazendo referências ao que já vimos e conhecemos. Mesmo tendo altos e baixos, a primeira temporada terminou super bem, com a formação dos Guardiões do Multiverso, enfrentando o Ultron com as Joias do Infinito. Foi incrível. E aqui estamos nós, né, anos depois, com uma nova temporada. E agora vai ser o seguinte, eu vou repetir aqui o mesmo formato daquele podcast, tá bom? Ou seja, passando bem por cima dos episódios, já que cada um tem uma proposta diferente, mas sem entrar tanto em detalhes, até porque tem uns que nem tem tanto o que discutir. Começando por e se Nebulosa se juntasse à Tropa Nova, que é a polícia do espaço, basicamente, né? Só que localizados em um único planeta. Aqui a gente vê uma realidade em que Nebulosa, ou Nebula, foi resgatada e recrutada pela força-tarefa da Tropa Nova. E assim, minhas expectativas eram bem baixas, não conseguia imaginar o que tanto eles podiam fazer com essa narrativa, mas quando pareceu que ia ser um episódio sobre um mistério de assassinato, aí já me empolguei. Tipo em filme de detetive, que a gente acompanha o protagonista até encontrar o culpado, mas na medida que avançávamos, a história estava tão solta, com umas explicações tão pouco convincentes, que terminei nem me importando tanto com o que estava acontecendo, sendo bem sincero. A ideia foi interessante, uma versão espacial de uma policial tentando se provar e investigar um assassinato misterioso, mas não me engajou muito não, foi um episódio meio morno. Agora, o segundo, o que aconteceria se Peter Quill atacasse os heróis mais poderosos da Terra, aí sim já conseguia imaginar as possibilidades. Aqui, basicamente, temos a equipe dos Vingadores de 1980 sendo formada às pressas, né, com a Terra simplesmente sendo atacada pelo Peter Quill criança, já que nessa versão da realidade Peter, de fato, foi capturado pelo Yondo e entregue ao seu pai, o Ego, né, ajudando aí no seu plano de conquistar planetas e territórios pela galáxia. Me agradou muito a atenção aos detalhes na hora de formar a equipe. Eles realmente lembraram de umas pessoas que tinham tudo, assim, para serem esquecidas eternamente na Marvel. Só relembrando, o time ficou Thor, T'Chaka, que é o pai do T'Challa,
Henry, né, que é o Homem-Formiga original, Bucky, ainda no modo lavagem cerebral do Soldado Invernal. Até aí, beleza, né? Aí, do nada, Giant Man, que apareceu lá em Homem-Formiga e a Vespa. Fiquei chocado que eles lembraram desse cara. E a última integrante, não ficou muito claro quem era. Acho que era a Marvel, aquela senhora que perdeu a vida no acidente de avião da Capitã Marvel. Mas assim, se for, quem lembrou desses personagens numa era em que todo dia tá aparecendo gente nova, olha, tá de parabéns, viu? O episódio foi bem bonito, visualmente, a animação bem bonita, mas para uma história voltada numa equipe de seres super poderosos, imaginei que as sequências de ação fossem um pouco melhores e mais criativas, mas foi ok. Em seguida, tivemos E se Happy Hogan salvasse o Natal? Esse foi um daqueles episódios bobinhos e leves, mais para descontrair, sobre a Torre dos Vingadores ser invadida no dia do Natal pelo vilão de Homem de Ferro 3, que eu nem lembrava mais desse homem, né? Muito menos o nome dele, mas rendeu um episódio fofo, assisti no dia do Natal, foi bacana, nada demais. Sempre bom também, né, rever a Darcy e o Happy. E no final os Vingadores originais ainda apareceram, né? Então foi bacana. Episódio 4. Como é que foi isso? O que aconteceria se o Homem de Ferro colidisse com o Grão-Mestre? Olha, de todos os episódios, esse era o que eu tava menos empolgado. Porque pelo trailer parecia ser personagens da Marvel numa corrida de carros. Me lembrou mais um jogo do Mario do que qualquer outra coisa. Mas não é que foi bom? O plot dessa história foi super esperto, eu não tava esperando. E se o Tony não tivesse conseguido voltar a tempo depois de lançar um míssil na nave do Thanos na Batalha de Nova York? Esse sim foi um gancho legal. Por mim poderia ter sido até o nome do episódio, seria bem mais atraente. Mas aqui a gente tem basicamente Thor Ragnarok, mas se Tony Stark fosse o protagonista. E o resultado foi bem melhor do que eu esperava. Quando chegou a sequência da corrida dos carros malucos, não é que foi bom? A animação super vendeu tudo que tava rolando e às vezes a câmera ficava do ponto de vista do piloto, né? Colocando o público bem no meio da corrida, parecendo bem um videogame mesmo. E o resultado foi bem divertido, uma pista louca, bem inventiva, como é de se esperar. Agora, um ponto alto que eu não tava esperando mesmo era ver o quão semelhantes são a Gamora e o Tony, em que ele fala da própria relação com o pai para aconselhar a Gamora a seguir uma vida mais livre, com mais identidade, né? A quantidade de cenas que eles conseguiram realmente criar uma afinidade e uma conexão entre esses dois, que são as pessoas mais aleatórias, pelo menos eu achava, para estarem trocando ideia, foram suficientes assim para perceber que esse episódio foi bem mais do que aparentava ser. Que é ótimo, né? Sempre bom ser surpreendido, ainda mais positivamente. Agora, sobre o episódio 5, e se Capitã Carter lutasse contra o esmagador Hydra? Bom, aqui temos a continuação da história da Carter, né, que terminou na primeira temporada descobrindo que o Steve sobreviveu à Segunda Guerra e estava dentro daquele Transformer esse tempo todo. Aqui tivemos várias referências a Capitão América, Soldado Invernal, onde dessa vez o Soldado Invernal meio que é o Steve, né? E também referências ao filme Viúva Negra. E como são filmes do gênero espionagem, ação e tudo mais, faz sentido encontrar elementos deles aqui nessa história, porque combinam, né? Gostei muito que o What If aproveitou a oportunidade que teve para dar uma segunda chance a personagens e histórias que não foram bem recebidos pelo público, né? Por não terem sido bem executados ou tão bem executados quanto deveriam. Muita gente saiu do cinema se decepcionando muito com o que fizeram com a Viúva Negra, que não aproveitaram todo o seu potencial e blá blá blá. Que aqui retorna em What If, não só ela, como toda a sua mitologia, né? A Sala Vermelha, a Irmandade das Viúvas, a Melina, sua mãe, entre aspas. Então, dar a essa mitologia uma segunda chance é a melhor coisa que essa série pode fazer pela Marvel. Inclusive, por mim, eles tinham feito até mais segundas chances pra Viúva, mais destaque pro Shang-Chi, segundas chances pra She-Hulk, pra Poderosa Thor, pros Eternos. Nossa, Eternos, mano. Eternos precisava desesperadamente estar em um episódio de What If, porque estão
totalmente esquecidos, sabe, sei lá, quando vamos vê-los de novo, né? Eu soube de boatos de que talvez tenha um segundo filme deles, mas assim, pouquíssimas pessoas viram o primeiro, então quem é que vai ver o segundo, sabe? Apesar de eu ter gostado muito, mas eu sou só uma pessoa. E assim, levando em consideração que tem uns episódios nessa temporada com umas ideias meio descartáveis, eu substituiria com toda certeza pra esses grupos aí que tanto precisavam de destaque. Mas voltando pro episódio, né? Teria sido ótimo se tivéssemos pelo menos entrado na Sala Vermelha. Eu acho que eles criaram muita expectativa e a gente nem chegou a entrar, a gente só viu de longe, né? Uma pena que não rolou. Agora, as cenas de ação, muito boas. Todas entre a Peg e o Steve foram ótimas. Teve uma que até voltei pra ver de novo, uma super bem coreografada, que ela deslizava por baixo das pernas, aí uns golpes na cabeça, depois do nada os dois estão caindo do céu. Ah, eu adorei, tipo de luta que todo personagem vibes Capitão América tem que ter, e a Peg entregou demais. Gosto também que, apesar de tudo, eles ainda mantêm um clima romântico entre os dois. Essa coisa do episódio terminar um indo atrás do outro e tal. Romance cai muito bem na Peg, esse balanceamento de força com um pouco de vulnerabilidade, amor e romance, acho ótimo. Uma ótima personagem feminina da Marvel, eu diria. Tá, agora esse próximo episódio, complicado, viu? Bem complicado. O que aconteceria se Kahori remodelasse o mundo? Acho que a pronúncia é essa, tá? Me perdoem se eu estiver errado. Ah, Lucas, mas quem é Kahori? Boa pergunta, meu amigo, boa pergunta. Aqui a gente tem um episódio experimental, eu tô falando do episódio 6, uma história de origem de uma personagem nunca vista antes, ou seja, introduzida aqui pela primeira vez ao público. A história se passa séculos atrás. Kahori é uma moça indígena que depois de entrar em contato com o Tesseract, né, que todo mundo sabe que é a joia do espaço, a azul, acaba conseguindo superpoderes com capacidade de mudar aí todo o destino da sua tribo. Tá, seguinte, essa ideia de um episódio experimental me deixou bem intrigado e tava curiosíssimo para conhecer Kahori, mas enquanto assistia, ia percebendo que sua origem é muito confusa. Pra uma história de origem, é muito confusa. Gente, tem tanta coisa na história dessa mulher que não faz sentido nenhum. Porque, não sei se vocês acharam também, mas toda vez que alguém ia explicar alguma coisa sobre a extensão dos poderes, aquela dimensão paralela, era sempre uma mistura de filosofia com lógica, né? Umas respostas sempre meio enigmáticas e misteriosas, justo nos momentos que a gente precisa se orientar e entender o que tá acontecendo. Inclusive, me corrijam se eu estiver errado, mas esse poder dela não é a mesma coisa da força de Star Wars? Porque foi descrito como uma energia presente em todas as coisas, na natureza, e até que é passada para nós quando consumimos alguma coisa. Acho que a Disney tá chegando num ponto que todas as suas franquias estão começando a parecer a mesma coisa. Por mais que eu tentasse me manter atento, essas dúvidas me tiravam completamente do episódio, completamente. Foi de longe o que eu mais precisei voltar e ver de novo as cenas para entender melhor, e nem assim fazia muita diferença. Ah, Lucas, eu vi de primeira, eu entendi tudo e amei o episódio. Eu tô sabendo que a grande maioria amou a história e tudo mais, o que é ótimo. E queria demais ser uma dessas pessoas, mas pra mim, infelizmente, 30 minutos, que é a margem que o episódio tem, não foram suficientes pra eu conseguir simpatizar com a protagonista e ainda sentir que a conheci. Você vê que é uma mulher altruísta, com traços de heroína, mas hoje em dia a maioria das personagens da Marvel já não são assim. Eu senti que podia ter conhecido melhor e criado um pouco mais de intimidade. Sabe outra coisa que não ajudou? Terem apresentado essa história dentro de What If. No papel, como eu falei, pareceu interessante, tinha me deixado intrigado só pelo título, mas lembra o que a gente falou no começo? A história dessa série é pegar tudo que a gente conhece, que veio antes, e brincar com as possibilidades. Mas aqui, dessa vez, a gente tá conhecendo a realidade alternativa primeiro. O público tá conhecendo e se interessando por uma versão alternativa de uma personagem antes mesmo de conhecermos a original. Ai, não sei. Não sei se essa foi a melhor forma de fazer isso.
Se fosse um curta do Disney Plus, com uma outra proposta, fora da série, né? Talvez até com um tempo maior, um pouco mais esticado, beleza. Mas dentro de What If, não sei se combinou muito. Mas tenho que dar crédito aonde merece também, né? A animação aqui é fantástica, sempre enaltecendo as paisagens coloridas e naturais dos campos, das trilhas, das florestas, muito bonito. E a proposta da história também é muito bonita, né? Usa a ficção para empoderar indígenas e propor uma reparação histórica, já que a realidade é bem mais cruel e triste do que isso, né? Em vários países. Então também tem isso. Não tenho a menor ideia quando veremos Kahori de novo, mas agora que conseguiu chamar a atenção das pessoas, não ficaria surpreso se a Marvel tivesse planos para ela em algum projeto aí futuro. Tá, mas seguindo aqui, episódio 7, o que aconteceria se Hela encontrasse os 10 Anéis? De longe, o episódio que estava mais curioso para conferir pelo potencial que estava prometendo só com esse título, e gostei. Com Hela ganhando mais destaque, dessa vez como protagonista, a gente consegue ter uma noção maior de como sua mente funciona, né? Por que é tão importante ser aceita por Odin e ter todas as galáxias conquistadas e tal. No caso, é para continuar com a questão do controle, né? Desde criança foi criada para ser contida e vista mais pela ameaça que poderia se tornar, ao invés de só uma criança mesmo, né? Ao invés de ser humanizada. E aqui a gente vê uma versão alternativa em que Odin a baniu para a Terra, ao invés do Thor, conheceu os 10 Anéis e terminou trilhando aí um caminho de autodescoberta e libertação de tudo que Odin havia feito como pai. Achei um pouco demais que no final ela virou uma pessoa completamente diferente, sendo a guardiã aí da liberdade, protetora dos reinos. Achei. Mas o foco aqui é que terminamos sua história conhecendo um pouco mais do seu passado e como que tudo isso influencia na mulher que conhecemos em Thor Ragnarok. Então, o resultado é bom. Pra quem sente falta da personagem, é um episódio muito bem-vindo, né? Em seguida, episódio 8. E se os Vingadores se reunissem em 1602? Esse aqui, meus amigos, virou meu episódio preferido. Senti que teve bastante história, ainda teve aquela revelação no final de que a pessoa do futuro que eles estavam procurando era o Steve. Encontraram outra versão do cara pra flertar com a Peg e de novo, eu achei que a química funcionou, mas é meu episódio favorito da temporada porque conseguiu criar uma história que conseguisse incluir quase todos os Vingadores, né? Aqui temos uma quantidade absurda de personagens: Wanda, Tony, Steve, Bucky, Hulk, Nick Fury, o Homem-Formiga, né? O Scott. Trouxeram todos os atores de volta, né? Pelo menos a grande maioria. E de certa forma todos conseguiram contribuir de alguma forma na narrativa e ter o seu destaque, por mais breve que seja. É isso que eu esperava que todos os episódios de What If fossem, pra falar a verdade. Sempre arranjar desculpas pra ficar trazendo esses personagens em diferentes aventuras e contextos. Mas infelizmente esse foi o único episódio que melhor conseguiu fazer isso. Se a temporada inteira tivesse esse nível de personagens queridos dos fãs em histórias mais intrigantes, acho que conseguiriam atrair mais pessoas. Gosto de acreditar que sim. Tudo faz sentido nesse episódio? De jeito nenhum. Mas ficaram tão fofinhos com a estética de 1602 que me conquistou, juro. As roupas, as armas, que a gente releva, né? A gente releva. As cenas de ação foram boas, bem distribuídas. Gosto das interações entre o Vigia e a Peg, né? Interagindo aí com uma pessoa que teoricamente só deveria ter contato com o público, como narrador. Então foi divertido, foi divertido. Também foi o que melhor conseguiu casar a história com as referências da Marvel, achei dosado na medida certa. O que infelizmente não foi o caso do último episódio, e se Doutor Estranho Supremo tivesse intervindo. Ao invés da formação dos Guardiões do Multiverso enfrentando uma ameaça que foi crescendo ao longo dos episódios, aqui tudo é mais repentino e apressado. Peg e Kahori contra o plano maligno do Doutor Estranho Supremo, que é alimentar a máquina que ele criou do nada, capaz de trazer de volta a sua realidade e, consequentemente, o amor da sua vida, Christine, né? Pra mim, esse pareceu ser o tipo de episódio que deve agradar aqueles super fãs, sabe?
Aqueles que leram todos os quadrinhos que existem, que conhecem tudo de trás pra frente e amam aquelas aventuras mais loucas e sem muito sentido que a gente achava que só os quadrinhos sabiam fazer. Pra mim, esse episódio é isso. Uma aventura bem nicho, que acha que vai conseguir agradar várias pessoas pela quantidade absurda de referências que conseguiu enfiar na história. Talvez, de fato, as pessoas podem ter curtido, confesso que ainda não vi ninguém falando nada, mas na minha opinião não chega aos pés do final da temporada passada, e talvez o motivo disso seja justamente essa rapidez que o episódio anda, né? Como quase nada foi construído antes de chegarmos nessa super batalha final, tudo tem que ser explicado em cima da hora. E com toda essa informação de uma vez só, infelizmente, ainda mais não sendo bem feito, infelizmente não deu pra me importar muito com o resultado final. Teve seus momentos, umas cenas de luta legais, os visuais coloridos das animações, mas não é o suficiente se o roteiro não tá bem estruturado. Por que um mestre da magia construiria uma máquina quando ele pode só ir atrás de qualquer feitiço pra conseguir o que quer, sabe? Como que a Peggy conseguiu segurar todas as joias do infinito numa mão só, se em Ultimato Tony Stark precisou se sacrificar para estalar os dedos com elas, né? Por pouquíssimos segundos. Por que nesse caso aqui as coisas foram diferentes? Outra coisa, esse arco do Doutor Estranho Supremo se voltar contra todo mundo e virar um vilão de novo, quando na verdade ele era um anti-herói, não era? Eu achei muito o que eles já fizeram com a Wanda em Doutor Estranho 2, né? No caso, uma pessoa mágica disposta a fazer atrocidades para alcançar o multiverso e conseguir a realidade que quer, né? E ter o seu final feliz. Alguém que não superou o luto e a perda daqueles entes queridos que já se foram, né? E no final acabam pagando um preço caro por isso. Tudo isso já vimos em Doutor Estranho 2 com a coitada da Wanda. Eu não vou nem entrar em detalhes, que eu ainda tô sequelado com aquele filme. Mas o que eu tô querendo dizer é que foi um pouco demais pra mim. Foi bom revisitar esses personagens, mas essa jornada final definitivamente não teve o desfecho que poderia ter tido, ainda mais levando em consideração tudo que rolou na conclusão da temporada passada, né, que foi sensacional. Bom, pessoal, no geral, a nova temporada de What If segue cumprindo o que promete, na maior parte das vezes, né? No caso, realidades alternativas dos nossos personagens preferidos em situações completamente diferentes daquelas que conhecemos nos filmes e séries que vieram antes. Vi um pessoal meio dividido sobre qual temporada é melhor, se a qualidade caiu agora com essa nova. E a impressão que tive foi que a primeira teve títulos mais interessantes, premissas mais atraentes. Essa aqui, vários episódios fui clicando mais pelo voto de confiança do que por realmente estar louco pra ver o que ia rolar. Mas acredito que o padrão de qualidade se mantém o mesmo. A questão aqui é mais a escolha dos temas dos episódios que poderiam ser mais atraentes para o público, né? Vi umas ideias incríveis de fãs no Instagram que me fizeram querer que eles realmente tivessem feito, né? Os fãs muitas vezes, mano, eles pensam em umas coisas 1000 vezes mais interessantes do que a Marvel acaba fazendo. Não sei se vocês já chegaram a ter essa impressão, mas a minha ideia favorita foi: e se os outros 50% da população tivessem sobrevivido ao estalar de dedos do Thanos? Ou seja, e consequentemente as pessoas que sobreviveram na nossa realidade seriam as que desapareceram, né? E se fosse o inverso? Eu acho que ia dar um episódio massa, com certeza. Mas no fim das contas, What If segue se beneficiando da sua maior qualidade. A liberdade de ir para qualquer caminho criativo possível pelo fato de não precisar prometer nada para o futuro. Já que a gente tá falando de uma série adjacente à nossa linha do tempo original, né? E isso a torna eternamente experimental. Enquanto a série continuar existindo, para sempre vai ser algo experimental. Um espaço para ousar quando os filmes não puderem, né? Pelo motivo que seja. Por esse motivo, mesmo não tendo muitos fãs, espero muito que continue aí com mais temporadas. E vocês, já viram as 2 temporadas? Tem algum episódio preferido ou não? Deixem seus comentários lá no Instagram, @sessãoas6, ou na caixa de comentários do YouTube mesmo. O canal é podcast Sessão às 6. E assim vamos chegando ao final da parte 1 do episódio de hoje, cobrindo a última produção da Marvel de 2023, What If. E agora damos início à parte 2, comentando a Fuga das Galinhas 2, ou a Fuga das Galinhas, a Ameaça dos Nuggets,
também com spoilers, tá bom? Fiquem atentos. Começando com a sinopse. Espero que gostem. Um grupo de galinhas destemidas se une para enfrentar uma nova ameaça. Uma fazenda muito suspeita com cheiro de fritura no ar. Mano, essa sinopse é ótima. É dirigido por Sam Fell, que mesmo não sendo o mesmo diretor do primeiro filme, tem bastante experiência com stop motion, porque já dirigiu produções maravilhosas como Por Água Abaixo e Paranorman, que eu amo, tenho um carinho muito grande, e tanto essa continuação quanto o primeiro estão já disponíveis no serviço da Netflix. Tá, bora lá. A Fuga das Galinhas. Maravilhoso, icônico, marcou a minha infância, de muita gente com certeza. Se nunca viram o primeiro, indico demais. Pra mim é um dos filmes que mesmo reassistindo depois de anos, continua maravilhoso, sabe? Porque conseguem contar uma história simples, no caso, um grupo de galinhas tentando sair do galinheiro, não só de um jeito muito descontraído e engraçado, ao mesmo tempo com comentários sociais maravilhosos, associando o galinheiro a uma prisão de guerra e trazendo vários conceitos como consumismo, liberdade, que para uma criança é um ótimo primeiro passo de introduzir esses temas e de um jeito muito divertido. E ainda por cima é feito com o estilo de animação stop motion, né? Uma arte cada vez menos frequente hoje em dia, infelizmente. Então assim, tava super empolgado pra continuação, meio com receio, mas também sem muitas grandes expectativas de que iria ser a melhor coisa que já aconteceu, né? Eu tava nesse meio termo, animado, mas com um pouco de receio. E no final das contas, valeu super a pena. Sobre a história, que é o principal, é muito bom ver que mesmo com um novo diretor e mesmo depois de 20 anos do original, o formato continua o mesmo, né? Uma narrativa simples, tranquila de acompanhar, divertida para todas as idades, com o humor na mesma pegada, vindos dos mesmos personagens. Não tem nada aqui que seja tão ousado ao ponto de parecer ser outra franquia. E isso, para quem espera algo um pouco mais nostálgico, se reencontrar com os personagens que marcaram tanto a infância é ótimo, é excelente. Ou seja, mesmo tendo suas semelhanças e paralelos aí com o filme dos anos 2000, não me pareceu ser uma cópia descarada do que já vimos antes, mas ao mesmo tempo segue com as mesmas propostas. Aqui, os temas que vimos antes continuam sendo destaque, principalmente a prática da criação de animais para o consumo e comércio, né? Esse lado triste e pesado que muitas vezes é ignorado pelas pessoas, no caso, crueldade animal, mas sempre tratado com bastante responsabilidade. Conseguiram achar um jeito de avançar a história, mas ainda se manter a proposta do primeiro filme. No caso, aqui temos a filha da Ginger, né, que é a protagonista, decidindo explorar o mundo fora da ilha e acabando indo parar aí numa fábrica de nuggets. E não sei vocês, mas alguns pontos dessa história acabaram me lembrando bastante outros filmes e séries bem conhecidos. Essa coisa mesmo da filha se sentir presa à vida com os pais super protetores e acabar sendo capturada e levada a um mundo perigoso, forçando esses pais a irem atrás dela e tudo mais. Me lembrou muito o último Jurassic World, né, Domínio, até porque, acho que saiu ano passado, né? Até porque é o mesmo plot, não sei se vocês viram ou lembram. Não tô dizendo que isso é ruim, mas me lembrei bastante enquanto assistia. E quando conhecemos o interior da fábrica, a parte onde as galinhas ficavam, né, toda colorida, parecendo um parque de diversões, mas ao mesmo tempo bem artificial, com papéis de parede com paisagens e tudo mais, só sei que me lembrou muito a estética das arenas de Squid Game ou Round 6, né, com aquela sensação de parquinho para as crianças, quando na verdade era tudo menos isso. E independente se foram comparações intencionais ou não, eu gostei. Assistindo na hora, funciona. Ah, e uma última coisa antes que eu me esqueça. Eu achei genial que as galinhas tinham que ser hipnotizadas ou sedadas na hora do abate para que seus músculos não fiquem contraídos e os nuggets fiquem mais gostosos. Ou seja, enfiar uma explicação científica convincente do porquê as galinhas têm que ficar hipnotizadas para deixar a história ainda mais macabra e interessante.
Eu fiquei chocado. Pra mim, isso foi impecável, não tava esperando. E deixou bem claro que o pessoal por trás dessa fábrica não tá pra brincadeira, não. Além da história, é impossível falar desse filme sem trazer o estilo de animação. Enquanto o What If, que a gente falou agora há pouco, usou um estilo 2D bem legal, aqui a gente tá falando também de animação, mas stop motion. Imagino que todos já saibam, mas só relembrando. Stop motion é um tipo de arte que você tira várias e várias fotos de um projeto em posições diferentes e juntando tudo você tem a sensação de movimento. Normalmente esse estilo é feito com bonecos de argila, que é o caso aqui. Saiu também na Netflix um vídeo dos bastidores do filme, é bem curtinho, uns 20 minutos, assistir, recomendo, onde o diretor diz que precisaram de mais de 6 anos para conseguir completar e finalizar tudo. Vocês têm noção do que são 6 anos? Imagina ter que refazer alguma cena que não ficou boa, ou então cortar uma cena que levou muito tempo para ser feita, só porque ela não se encaixa no resultado final. Nossa, o coração deve pesar muito mais aqui, né? E mesmo dando um trabalho absurdo, essa continuação consegue ser ainda mais ambiciosa, né? O primeiro se passava nos arredores da granja, com poucos cenários, né? Aqui é cenário atrás de cenário, vários se passando dentro da fábrica de nuggets, o que eu achei o máximo, tanto que minhas partes favoritas do primeiro filme eram justamente Ginger e Rocky dentro daquela máquina de fazer tortas de galinha. As referências a Indiana Jones naquelas cenas são sensacionais, então essa continuação me deu ainda mais disso, o que eu adorei. Aí eu pergunto a vocês, será que tem chance no Oscar de melhor animação? Olha, acredito que sim. Não necessariamente pelo roteiro, pela história e tal, mas sim pela qualidade impecável da animação. Sério. E a atenção aos detalhes é surreal. Todas as expressões faciais dos diferentes personagens, os designs únicos de cada galinha, as roupas, acessórios, mostrando bem sutilmente os traços das personalidades de cada uma. O mesmo vale para os humanos também. Então, por que não, né? Até porque nem tô me lembrando de tantas animações aqui de cabeça que possam concorrer, na verdade. Tem o quê? Tem o Wish da Disney, com certeza, que vai estrear nas próximas semanas. Disney sempre tá presente, né, nessa categoria. Talvez aquele novo filme do estúdio Ghibli, né, que ainda não conferi. Acho que nem estreou aqui no Brasil. E é isso. Então, assim, de cabeça, né? Então, tenho bastante fé que marque presença. Tem aí algumas vagas disponíveis para essa categoria. Não é possível que não consiga entrar, né? Pelo menos aos indicados. Ainda mais levando em consideração que talvez essa seja a última vez que vejamos esses personagens, né? Então, fica aqui minha aposta. Agora sobre os personagens, não sei se vocês sabem, mas aqui no podcast, com animação, sempre costumo dar preferência à versão original, que aqui no caso é em inglês. Mas se estiver sendo exibido no cinema, onde só tem dublado, aí eu tento dar um jeito de cobrir as duas versões, a original e a dublada. Como esse filme é da Netflix, isso não seria um problema. Porém, vocês acham mesmo que eu vou rever personagens que conheci na infância, anos atrás, e ainda assisti em inglês? Jamais, jamais, jamais. Então abro aqui uma exceção à minha própria regra, destacando em especial a dublagem brasileira da Miriam Fisher, que faz a Ginger, né? Miriam já dublou um monte de gente, com certeza fez parte da sua infância aí a voz dela. Ela já dublou a Velma do Scooby-Doo, a Feiticeira Branca de Nárnia e mais uma cacetada de personagens icônicos aí. É muito gostoso ouvir a sua voz do filme original. Sei que não pôde ser o caso de alguns personagens, né? Porque alguns dubladores tiveram que ser substituídos. Mas é especial demais o seu retorno. É a cereja do bolo pro filme ser nostálgico de fato. E dessa vez, com a chegada da filha Molly, a gente vê uma Ginger mais cuidadosa, feliz, protetora e com a missão, né, de garantir que os horrores que aconteceram com ela e o seu grupo jamais aconteçam com a Molly. Então ela sai daquele estado de infelicidade e de se estar constantemente miserável, que foi o caso do primeiro filme, né, com ótimas justificativas, né, para uma realidade mais esperançosa, tranquila.
que ela tá no campo, né, cuidando da própria vida, cuidando do seu próprio destino, sem risco de vida, e querer que a filha tenha acesso apenas a isso, acaba dando como resultado uma super proteção, tentando isolá-la do resto do mundo. São novas questões da personagem que vemos aqui, e acompanhar seu desenvolvimento, sua relação com a família sendo afetada na medida que sua filha foge e as coisas se desenrolam, é bem legal de se ver. Eu adoro quando assume o papel de líder, na verdade. Tem horas que ninguém sabe o que fazer e ficam só olhando pra ela, esperando um plano, e realmente é o tipo de personagem que merece estar no destaque por ser uma ótima líder, e ver isso sendo posto em prática constantemente, né? Quando chega a hora do vamos ver, é ela que sempre bola em alguma coisa, sabe as melhores características de cada galinha, né? De cada amizade que temos ali. Então é bem legal. Esse fator liderança da personagem e preocupação com os outros continua tão bem feito aqui quanto nos anos 2000. Agora, sobre o futuro, pra quem não sabe, o estúdio responsável pelo filme se chama Aardman Animators e já anunciaram, espero ter pronunciado certo, e já anunciaram que o seu próximo projeto vai ser a continuação de Wallace e Gromit, né? Outro filme bem marcante pra quem curtiu aí a era dos stop motions dos anos 2000. Como esse estúdio agora, né, tem uma parceria com a Netflix, imagino eu que vai ser nesse mesmo serviço de streaming que deva ser lançado, sem alguma data ainda definida, tá? Previsto apenas em algum momento aí de 2024, ou seja, em um dos 12 meses vai lançar esse filme, mas uma hora chega, né? Até lá a gente fica no aguardo. Bom, no geral, A Fuga das Galinhas 2 ou A Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets é um ótimo filme de final de ano, de férias e tendo tudo para agradar vários públicos. Os fãs do primeiro, que é icônico, né? Essa é uma sólida continuação, respeitando super o que foi feito antes. E também famílias, se você aí é pai, mãe, tem filhos, é uma programação maravilhosa que tem tudo para trazer pautas de temas que até podem ser conversados depois do filme. É muito bom ver mais animações stop motion e espero que esse resultado tenha como consequência, se Deus quiser, uma indicação aí no Oscar do ano que vem, quem sabe. Agora, a única coisa que notei em comparação com o original, que podia ter sido ainda mais caprichado, foi a falta de desenvolvimento das mensagens, pelo menos algumas delas. Porque apesar delas estarem presentes sim, elas existem e são boas, né? Como o medo de se jogar no mundo pelos perigos que ele tem, né? A importância de não sermos pessoas isoladas e ausentes na sociedade. Apesar de existirem sim mensagens e comentários, podiam ter tido um destaque e um desenvolvimento ainda mais marcante e presente no centro mesmo da história, seguindo aí os mesmos passos do primeiro, que consegue fazer exatamente isso. Mas são detalhes pequenos assim, talvez até mais particulares, né? Mais da minha experiência mesmo. Reassistindo, talvez eu tenha outras impressões, mas ao todo, realmente é uma aventura que vale a pena conferir. E vocês, já viram? Teriam coragem de fazer um filme em stop motion? Tem que ter persistência, viu? Persistência e paciência. Acham que tem chance no Oscar 2024 ou não? Bora trocar uma ideia, me mandem seus comentários, críticas, elogios, feedbacks lá no Instagram, onde estamos como @sessãoas6, ou até mesmo no canal do YouTube, podcast Sessão às 6, que vão ser todos bem-vindos. Meus queridos, antes de mais nada eu queria demais agradecer a vocês por terem acompanhado esse projeto em 2023. Sou muito grato aos ouvintes que continuam ouvindo toda semana, mesmo aqueles que nunca troquei ideia. Muito obrigado a todos. São vocês que incentivam esses episódios a saírem a cada 15 dias, mesmo com tantas dificuldades dos bastidores. Então, obrigado, vocês são maravilhosos. Desejo um fim de ano incrível e abençoado a todos vocês e espero me encontrar com todos no próximo episódio, o primeiro de 2024, né, daqui a 15 dias. Só pra esclarecer, não vou tirar férias agora, só depois do Oscar, então vai demorar, ainda vão me ouvir bastante. E no próximo episódio vou trazer um convidado para falar sobre os filmes favoritos do ano, então se liguem. Obrigado por terem escutado até o final, um beijo enorme e até mais.